Fala aí, nação rubro-negra, amigos e amigas aqui do canal Ser Flamengo. Estamos ao vivo para mais uma transmissão. Boa tarde, depois da vitória do Mengão ontem, 3-1 sobre o Santos. Tivemos um susto, né? O Santos abrindo o placar, mas depois o Flamengo se recuperando, fazendo um grande segundo tempo. Mas nós temos muitos e muitos assuntos para a gente falar de fora, né, das quatro linhas. Então hoje a gente vai bater um papo aqui, tem contradições aí de Juca Kfouri, tem Massini, tem aí lançamentos aí de mantos aí que vocês vão acompanhar, bastidor, Ricardinho também mais uma vez aí vacilando, né? Mostrando muito bem a sua torcida e a total falta de imparcialidade. E a gente vai falar de tudo isso aqui, trazendo para vocês e já conta aí, pedindo para a galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se você quiser poder também se tornar membro. Link fixado no chat e ao lado do botão de inscrever-se tem lá Seja Membro, e você vai estar fortalecendo o nosso trabalho, inclusive concorrendo ao livro Maestro Júnior 70, tá? Túlio, não quero concorrer, já quero comprar o livro. Já tem aqui, quando aparece no YouTube, produtos, né? Tem ali várias camisas que eu coloco ali e tal, e o primeiro é o livro Maestro Júnior 70, mas se quiser fortalecer, patrocinar nosso trabalho, link fixado no chat, ao lado do botão de inscrever-se tem lá Seja Membro. Outra maneira também de você ajudar a gente aqui no YouTube, através do Superchat durante as lives, ou através do Pix, qualquer valor vai estar fortalecendo o nosso trabalho, QR Code na tela, pela chave serflamengo@gmail.com, beleza? Vamos começar com algumas informações aqui. A gente tinha falado aqui um tempo atrás sobre o Zico, né? Que estava fechando para poder comentar a Copa do Mundo na ESPN e agora foi confirmado, né? Tá aqui, ó, Zico é anunciado como novo talento da ESPN para a cobertura da Copa do Mundo. O ex-jogador participará da programação com comentários e análises, especialmente nas partidas envolvendo a seleção brasileira. Então aqui, ó, a ESPN e o Disney+ terão um grande reforço em sua cobertura da Copa do Mundo. Ídolo do Flamengo, aliás, ídolo do futebol brasileiro, o Zico está escalado para integrar o time de talentos da emissora durante o torneio. O ex-jogador participará da programação com comentários e análises, especialmente nas partidas envolvendo a seleção brasileira. Zico fará entradas diretamente de sua casa no Rio de Janeiro, contribuindo com sua visão sobre o jogo e sua experiência como um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Essa será a primeira vez que o ídolo nacional atuará como talento da ESPN, reforçando o time montado pelo player para acompanhar a competição. A ESPN terá ampla cobertura da Copa do Mundo, com 15 talentos diretamente das sedes do torneio, no México, nos Estados Unidos e no Canadá, trazendo análise, bastidores e conteúdo exclusivo. Durante o torneio, a programação do canal contará ainda com edições diárias do programa Fala a Fonte, que será produzido diretamente dos Estados Unidos, acompanhando o clima do torneio e os principais personagens da competição. Outro destaque será o Futebol no Mundo, também em formato diário, trazendo análises, repercussões e debates sobre os jogos, além do tradicional linha de passe, que seguirá como um dos principais espaços de discussão e análise da emissora. O maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi o principal nome da geração da seleção brasileira, que encantou o mundo nas Copas de 82 e 86, reconhecida pelo futebol ofensivo e técnico. Ao longo de sua trajetória, o craque somou 4 participações em Copa do Mundo, 3 como atleta em 78, 82 e 86, e uma integrando a comissão técnica do Japão em 2006. E aqui, no caso, integrando a comissão técnica, ele era o técnico da seleção japonesa, e também aí sim, ele integrava a comissão técnica da seleção brasileira em 98, né? Teve aquela polêmica com o Romário, do corte. O Romário colocava que o Zico foi responsável pelo corte, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí teve essa polêmica na época, então também teve essa participação do Zico, além das edições aqui mencionadas, né? Na edição de 98, quando o Brasil chega à final, né? A segunda final seguida, ainda chegaria mais uma vez em 2002, e acaba perdendo para a França, né? E o Zico fazia parte ali da comissão técnica, que era liderada pelo Zagallo, né? E aí teve toda aquela polêmica com o Romário, né? Que na época aí, deu muito o que falar, depois os dois se acertaram, né? Então tá aí a informação sobre o nosso querido Zicão, né? E lembrando a galera, mais uma vez, também de deixar o like. Deixa eu mandar um salve aqui pro meu parceiro Rubenilson Pequeno, né? Dando boa tarde, tudo boa tarde, meu parceiro, vamos que vamos, tudo do nosso, e nada deles. Bom, eu quero falar aqui continuando falando do Zico, né? Quero continuar falando aqui do documentário do Zico, que estreia no dia 30, né? Documentário que tem tudo para ser, assim, espetacular. E, cara, assim,
que inclusive o nome, né? Zico Samurai de Quintino. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. É, o Tosa, né? O pai da Flá TT, o Tosa, ele tinha compartilhado esse vídeo aqui, né? Apenas o melhor, dia 30 nos cinemas, né? Os lances do Zico. E o Downtown Filmes, né? Que é uma das produtoras aí do filme, ela divulgou isso aqui, ó. Incrível, incrível. Agora dá uma olhada na qualidade nível Zico das imagens que estão no filme, Tosa. É nesse padrão aí, na tela gigante, imagina. Dia 30 do 4, quem não estiver em um cinema assistindo Zico, o Samurai de Quintino, tá vivendo errado. E aí eles compartilharam aqui 1 minuto e 20, tá? 1 minuto e 20 de imagens de arquivo. E aí, por que eu tô trazendo isso aqui? Cara, pela qualidade espetacular dessas imagens. Eu até comento ali, vou mostrar depois a troca de ideias ali com a Downtown Filmes. A qualidade de arquivo, né? E eu falei que pela primeira vez eu vi, né, os gols do Zico da final da Libertadores de 81 em alta resolução, né? Em alta resolução. E aqui tem uma novidade bacana que eles revelam aqui, mas vamos ao clipe que eles divulgaram. Gente, olhem a qualidade dessas imagens de arquivo. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui no gol, esse gol de falta, né? Tem o primeiro, que é uma tabela maravilhosa com a gente. Esses são os gols lá no Uruguai, né? Que é aquele jogo neutro contra o Cobreloa, né? Na final. Foi também no dia 23 de novembro, assim como foi em 2019. E gol. Aqui o gol de falta, cara, a qualidade de. Aqui já é as imagens, né, de Flamengo e Liverpool, final do Mundial de 81, e alguns apontam que foi tipo a maior atuação, né, do individual do Zico. Ele não marca gol nesse jogo, né? São 2 gols do Nunes e um do Adílio, e a qualidade das imagens. Desse jogo aqui você encontra imagens em HD e tal, mas não nessa qualidade aqui. Da Libertadores você não encontra, é tudo em baixa resolução, né? Imagens, né, que o pessoal pegou analógico da época e digitalizou ali, mas sem melhorar a imagem, né? Digitalizar, e eles digitalizaram. E aqui do Mundial tá Prime também. Espetacular, né? E aí, pô, quando eu vi, né, eu comentei, né, falei, a qualidade das imagens do arquivo no caso seria de arquivo, né, é estupenda. Pela primeira vez em toda a minha vida, estou vendo os gols da final da Libertadores de 81 em alta resolução. Emocionante. Aí eles botaram, Túlio, o segredo aqui, a produção digitalizou películas do Canal 100. Imagina isso, qualidade de cinema e imagens inéditas vai ser imperdível. Aí eu botei sem nem o que falar. Além da ansiedade para ver o documentário, fiquei curioso com esse material. Vocês poderiam fazer um extra com eles. Isso precisa vir a público. Olha, parabéns pelo trabalho e ainda nem vi tudo, mas não deixe a gente sem esse material. Aí eles botaram, no filme tem muito material inédito e em uma qualidade absurda, além de um novo olhar sobre a história do Arthur, do Galinho e do Zico.
você vai amar, certeza, dia 30 é Zico no cinema. E, assim, eu tô muito curioso, assim, eu já vejo que em termos de roteiro, fotografia, direção, produção, tá espetacular, né? A gente já viu deixa eu deixar as imagens passando aqui, mas a gente já viu uma qualidade absurda, né? Assim, em termos de narrativa, né? Da maneira como eles vão contar, os convidados também, tá assim, espetacular. Mas as imagens de arquivo me chamaram a atenção e ali eles revelando que digitalizaram as imagens do canal 100. Então, assim, a gente com imagens inéditas, então a ansiedade aumenta mais ainda. E, e aí, assim, eu acho, né, que no caso eles deveriam lançar um extra, né, só com esse material de arquivo e até mesmo entregar isso no patrimônio histórico do clube, né? Acho que a gente tem, assim, uma necessidade da gente ter esse material de alguma forma para a gente ter acesso a isso e poder acompanhar em alta qualidade. Então, assim, trabalho espetacular, né? Trabalho espetacular que eles fizeram. Então, como eu disse, já esperava, né? Em termos de roteiro, de produção, fotografia, direção, um puta documentário. Acho que, assim, esse deve ser aquele que a gente considera o documentário definitivo do Zico, né? O Zico já tem vários documentários, tem um documentário italiano. Inclusive, a gente aqui, né, tem um vídeo documentário sobre a vida do Zico. E a gente tem diversos, né, documentários. Mas esse eu acho que entra para essa lista definitiva, né? Que, tipo, quando você fala de filme, você vai logo para esse. Você vai lembrar do Zico, Samurai de Quintino, como definitivo. Assim como muitas vezes você tem livros, né? De grandes personalidades que tem diversas biografias, mas aí você tem aquela que é considerada definitiva, né? Aquela que é considerada definitiva. Isso tem até no Flamengo, né? Por exemplo, o Flamengo, a gente tem diversos livros, né? Vamos dizer assim, se fosse uma espécie de biografia do clube, em uma época, mas muita gente tem como referência, por exemplo, o Vermelho e o Negro do Rui Castro, né? Apesar de ter tido outros recentes, como o Me Arrebata, né, que tem uma proposta diferente de contar a história do Flamengo, que é, né, através de quadrinhos e tal, mas você já vem logo ali a cabeça, pô, história do Flamengo, Vermelho e Negro, né, histórias do Flamengo, do Mário Filho, né, acaba virando ali um produto, né, definitivo sobre a história e tal. E acho que esse, né, entra aí, esse documentário tem tudo para entrar assim como o filme definitivo da vida do Zico, né? Que não para ainda, né? O Zico segue sua vida, agora vai comentar a Copa do Mundo e vem fazendo outras coisas, também na vida dele, tá lá no Flamengo, né? Tem um programa dele no Flamengo e tal. Então, assim, dia 30, né? Obrigação de todo rubro-negro, né? Amante do futebol também. O Zico é muito respeitado por torcedores de outros clubes, de estar lá no cinema, né? A partir do dia 30 para poder acompanhar, né? Eu acho que além da experiência, provavelmente isso deve ir para o streaming depois, né? Da distribuição nas salas de cinema. Mas acho que a experiência de você assistir numa tela grande, com a qualidade que eles estão prometendo do material de arquivo, vai ser uma experiência muito bacana para quem se propôs a assistir, né? Então, assim, muito ansioso e já mais uma vez parabenizando aí o Downtown Filmes pelo trabalho e toda a equipe, né? Toda a equipe aí que vem trabalhando nesse documentário aí do Zico, e eles estão fazendo uma puta produção, né? Uma puta divulgação, tá, do documentário, muito material, né? Eles fizeram teve pré-estreia em Brasília, teve pré-estreia com a família do Zico, né? Uma sessão com a família do Zico, teve com os jogadores atuais do Flamengo, e eles estão produzindo muito material para divulgar esse documentário, né? Então, ansiedade para ver, para acompanhar dia 30, né? Vamos ver onde vai estar para a gente. Problemático, tá? Eu trouxe aqui para vocês um tempo atrás, deixa eu compartilhar aqui, a roupa da Nina, né? É uma rapper, né? Ela é carioca, torcedora do Flamengo, e ela fez né, esse casaco, que o forro do casaco ele é todo de camisa do Flamengo. Ela fez ali um vestido que é com a camisa do Brasil, feito pela Matos Brechó, e eles prometiam trazer um vídeo de como foi produzido esse look, né? Esse look
tanto o casaco como o vestido da Nina, que cantou no Lollapalooza, né? No Lollapalooza, e chamou muita atenção, né? Eu fiz umas postagens sobre quando eu vi, né, no Instagram e tal, essa roupa da Nina, né? Por causa do casaco, né? Que tem o forro ali do Flamengo. Viralizou o post no Twitter e tal, e, e chamou muita atenção, né? De todo mundo. E aí a Matos Brechó tinha prometido fazer um vídeo, né, mostrando a criação dessa roupa, e ela trouxe aqui. Então a gente vai ver como é que foi feito aí esse look, né? Como elas colocam. Vamos lá. Primeiramente, a Nina deu um salve na gente. Ouvimos as suas ideias e entendemos a construção que teria para os looks, como seria trabalhar com as peças do Flamengo junto com as peças do Brasil. A ideia principal era trazer um jaco todo preto e o forro do Flamengo, e o look principal sendo o Brasil Core. Eu tinha essa camisa do Brasil da Copa de 2002 já no meu acervo e eu decidi usar ela. E a Nina me mandou essas camisas do Flamengo. E depois de boas horas construindo essa modelagem do conjunto, eu parti para o sobretudo. A ideia principal era fazer com que ele tivesse uma ideia de dupla face. Então, se a artista quisesse usar ele dos dois lados, ela teria essa possibilidade. Então, eu costurei tudo à mão primeiro, para depois partir para a máquina, porque eu queria que... Então ele é dupla face. Se ela quisesse usar com o forro do Flamengo, ela poderia usar, maneiro, né? Todos os encaixes batessem perfeitamente. E esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E me aventurar com um look sob medida em tão pouco tempo para uma artista que eu admiro tanto. Estampada na pente, porque sou a primeira que vem nessa mente. Quando o assunto é talento e domínio. Espetacular, né? Gostei. E aqui tem um bate-papo delas, né? Que é a Ana Matos, né? Que é quem faz lá trabalha no Brechó, na Matos Brechó. E aí elas trocando ideia aqui sobre a ideia, né? Ela chamando, oi, bom dia, tal, posso te ligar mais tarde? Queria trocar uma ideia justamente sobre isso. E aí elas, né, provavelmente passou a ideia, né? E ali foi desenhando, ó. Espetacular, muito maneiro. E lembrando, assim, não estou ganhando nada para isso aqui, mas a Matos Brechó faz, né, esse tipo de produção, né? Ali você pega uma roupa e aí coloca ali para poder estilizar, né? Geralmente mulheres fazem isso, né, com mais recorrente. Aqui é o Instagram deles, da Matos Brechó. Deixa eu pegar aqui, ó, arroba Matos Brechó, né? O X ali. E tem várias camisas estilizadas, né? Do Brasil, camisas de outros clubes também, que é um vestido do Corinthians. Inclusive, engraçado, ela contou que isso já sofreu muito preconceito, né? Aqui dentro do Palmeiras, né, essa coisa de pegar a camisa do time e fazer esses recortes, né? Tipo, hoje, como tem uma facilidade maior, até mesmo com as camisas retrôs, eu acho que a galera meio que pega menos no pé. Eu acho que, né, e hoje chama mais atenção de uma maneira positiva do que negativa. Porque, né, tipo assim, e só um detalhe, né, a Nina deve ter gastado uma grana ali pra esse look aí, o Lollapalooza, né, com as camisas do Flamengo. Tem camisas dos anos 90, 2000, né, camisas, né, da linha icônica da Adidas, né, aqui, ó, deve ser um cropped, né, provavelmente, acho que é isso. Aqui é o São Paulo, ela fazia de outros clubes também. Então, um trabalho maneiro, né, acho bem bacana. Então, mais mulheres fazem, não sei se tem, né, para homem, em algum sentido, sei lá, fazer uma calça, não sei, né. Mas aqui tem mais destaque aqui com a mulherada, né? Destaque aqui com as roupas estilizadas aqui para mulherada. Então, trabalho muito maneiro. Achei esse aí da Nina espetacular o resultado. E, né, além da ideia que a Nina teve também, né, da Matos Brechó, até lendo aqui a legenda, né? Como foi a produção do look da Nina para o Lollapalooza 2026. Gravei um pouco de como foi o processo de construção das peças. Foi essencial ter um conhecimento sobre a artista e ouvir tudo o que ela tinha em mente para que eu pudesse criar um moldboarding e croquis e idealizar todas as peças. Partimos do zero com as modelagens do look principal porque eu gostaria de criar algo único para ela. E aí, vocês gostaram? Né? E aí ela fala aqui, ó, se você deseja um look exclusivo e sob medida, é só entrar em contato conosco pela DM ou em nosso WhatsApp, que passaremos
todas as informações necessárias aí. Então, parabéns aí mais uma vez à Nina, né? Que inclusive é uma simpatia de pessoa, e também a Ana Matos, né? Matos Brechó também, que, né, simpatia também, e pelo trabalho espetacular delas aí, tá bom? Então, ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tá? Pedindo a vocês para compartilhar, quem quiser se tornar membro, link fixado no chat e também ao lado do botão inscrever-se, tem lá, seja membro, né? E aí você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Outra coisa que eu quero trazer aqui também, né, antes da gente entrar nos outros assuntos, é que, né, a Liga Retrô, né, lançou, tá, camisas do Adriano, tá? Então aqui, ó, tá no Instagram, ó, o último imperador do Brasil, uma coleção que nem cavalo aguenta. Então, são camisas do Flamengo, né, fazendo referência ao Flamengo, à seleção brasileira e à Inter de Milão, no caso ali as camisas de jogo, e tem outras, né, camisas casuais ali também, que a gente vai mostrar aqui nessa coleção Adriano Imperador Liga Retrô. Então aqui, ó, vídeo. São várias camisas, né? Várias peças aí dessa coleção do Adriano. Eu já vou mostrar aqui para vocês o valor. É meio salgadinho as camisas de jogo, né? Um pouco salgadinho. Mas deixa eu colocar aqui. Tem uma outra postagem aqui com os detalhes, né, dos modelos. Deixa eu colocar aqui, ó, na tela. Aí. E aí, ó, essa aí é a camisa do Brasil, ó. Camisa do Brasil, muito bonita. Tem um bonezinho também, ó, que Deus perdoe as pessoas ruins. Aí o Adriano, ó, mulherada utilizando. Bonezinho, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ali mais um vídeo promocional. Ali, Imperador, Liga Retrô e tal. Ali o Adriano com o boné e com a camisa. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a coleção, né? Que são vários produtos. Então tem as camisas de jogo, a camisa do Flamengo 319, tanto a camisa do Flamengo, Seleção Brasileira e fazendo referência à Inter de Milão. Aí tem as camisetas, né? Casuais aqui, são 219, né? Essa aqui é muito bonita, né? Tem uma foto do Adriano ali e tal. R$199, né? E tem vários, né? Tem o que Deus perdoa essas pessoas ruins, a maioria das camisetas, né, a R$200. O boné, que Deus perdoa as pessoas ruins, a R$169. Os outros bonés também. Então, tem bonés em referência ao Flamengo, Seleção Brasileira. Tem meia, R$69,90, ó. Meia preta, meia branca. Então é uma linha aí da Liga Retrô com o Adriano, né? A collab, né? A colaboração, como eles gostam de chamar aí. Adriano Imperador, Liga Retrô. Então, quem quiser, né, tem que ir lá no site. Também não tô ganhando nada para divulgar, tá? Tô divulgando aqui, eu achei bacana essa linha aí, Adriano Liga Retrô, tá? Bom, deixa eu lembrar vocês aí mais uma vez de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você quiser e puder se tornar membro, você vai estar patrocinando o nosso trabalho, né? E também fazendo com que a gente continue aqui, né, a levar as informações do Flamengo daquela maneira como vocês gostam. Bom, eu queria trazer aqui, gente, mais duas pautinhas sobre o balanço que eu não trouxe aqui antes, destacando. A primeira, e vou destacar isso aqui, porque isso foi assunto durante a eleição. O que assunto, Túlio? Com relação à questão de dívidas a pagar e a receber de direitos, né, de compras de direitos federativos dos jogadores, né? E também sobre assédio social, que é um assunto sempre, né? É um assunto sempre. Então aqui a gente começando sobre assédio. Então aqui, ó, balanço do Flamengo 25-24, fazendo uma comparação, né? Assédio social e esportes olímpicos seguem deficitários e dependem do futebol. Então vou ler aqui a matéria com vocês, ó.
O Flamengo encerrou o exercício de 2025 consolidando um cenário financeiro robusto, com faturamento recorde, superávit elevado e redução da dívida operacional, mas mantendo um traço estrutural que atravessa sua história, a dependência do futebol para sustentar áreas que, isoladamente, seguem operando no vermelho. Entre elas, a sede social e os esportes olímpicos, cujos resultados não aparecem de forma segregada no balanço, mas podem ser reconstruídos a partir das rúbricas disponíveis e da lógica contábil do clube. Então aqui, o relatório de 2025 aponta uma receita recorrente de 1,571 bilhão e um faturamento total que ultrapassa 2 bilhões, impulsionado por desempenho esportivo, expansão comercial e venda de atletas em patamar elevado. Dentro desse universo, o grupo classificado como Outros, onde estão incluídas as receitas de sede social, escolinhas e parte das atividades olímpicas, somou 96 milhões de reais, uma queda em relação ao ano anterior. A redução, à primeira vista, poderia indicar perda de relevância dessas áreas, mas o restante do balanço revela um movimento mais complexo. O clube encerrou o ano com 51 milhões em caixa restrito para projetos incentivados, direcionados principalmente aos esportes olímpicos, o que altera a forma de financiamento dessas modalidades. Na prática, isso significa que parte do custo olímpico deixa de pressionar diretamente o caixa livre do clube, passando a ser sustentado por mecanismos externos, como as leis de incentivo. Um exemplo, inclusive, o Flamengo bateu o recorde em 2025, que é o Fla-Anjo, o antigo anjo da guarda. Na prática, isso significa que parte do custo olímpico deixa de pressionar diretamente o caixa livre do clube, passando a ser sustentado por mecanismos externos, como leis de incentivo. Ainda assim, o modelo não elimina o déficit operacional dessas áreas. A sede social, com receitas estimadas na faixa de 65 a 75 milhões, continua distante de cobrir seus custos estruturais, que envolvem manutenção, pessoal e operação da Gávea. O mesmo ocorre com os esportes olímpicos. Mesmo com o reforço de receitas incentivadas, o volume de despesas, que inclui salários, logística, comissões técnicas e participação em competições, mantém um resultado negativo, ainda que em patamar menor do que em anos anteriores. A diferença é que, em 2025, esse déficit passa a ser diluído dentro de um contexto financeiro mais favorável, marcado por receita recorde e forte geração de caixa. É aqui um resumo, de 2025, a sede social ali, isso tudo é valor estimado, tá? Porque como está ali no texto, eu fiz questão de colocar, isso não está discriminado de maneira muito detalhada no balanço. Então, a receita seria algo em torno de 70 milhões com sede social, a mesma coisa com os esportes olímpicos. A despesa, é de 120 milhões de reais, sede social, 110 milhões de reais, despesa aqui, esportes olímpicos, aí o resultado menos 50, um déficit de menos 50 milhões para a sede social e menos 40 milhões olímpicos, E aí que vem 2024, pressão financeira e maior exposição do problema. Se 2025 mostra um clube capaz de absorver esses custos, 2024 escancara o peso dessas áreas no resultado geral. O Flamengo fechou o exercício com receita bruta de 1,334 bilhão e apenas 107 milhões em vendas de atletas, o que comprometeu o equilíbrio financeiro e levou ao primeiro déficit desde a pandemia. Naquele cenário, o grupo Outros, que inclui a sede social, registrou aproximadamente 110 milhões. O valor, apesar de relevante, não foi suficiente para compensar o aumento das despesas operacionais, que atingiram 935 milhões de reais, isso aí tudo, impulsionados principalmente pela folha salarial e pelos investimentos no futebol. Sem a mesma capacidade de geração de receitas extraordinárias, como transferências de atletas, o clube viu o impacto das áreas deficitárias se tornar mais visível. A sede social manteve seu perfil de centro de custo, enquanto os esportes olímpicos continuaram exigindo aportes significativos para sustentar a estrutura e competitividade. Diferentemente de 2025, não havia naquele momento um volume relevante de recursos incentivados capaz de aliviar essa pressão. O resultado foi um cenário em que o futebol não conseguiu compensar integralmente os demais setores, expondo o desequilíbrio estrutural do modelo. Então, resumo aqui, a sede social teve uma receita estimada em 80 milhões em 2024, despesa de 130 milhões e um déficit de 50 milhões. Os esportes olímpicos, uma receita de 30 milhões, despesas 100 milhões de reais, um déficit de 70 milhões, E aí o legal é fazer essa comparação e lembrando aqui, não é para ficar alimentando questões políticas, só porque é título de comparação dentro do balanço, sempre deixando isso claro, o ano anterior.
A leitura conjunta dos dois exercícios revela menos uma mudança de natureza e mais uma alteração do contexto. A sede social dos esportes olímpicos permanece deficitária nos 2 anos, mas o impacto desses déficits varia de acordo com a capacidade do futebol de gerar receitas. Então, em 2024, né, quando você teve, né, um valor de receitas bem menor, né, no clube como um todo, então isso teve vamos dizer assim, uma consequência significativa dentro do balanço. Em 2025, como né, o Flamengo conseguiu, né, bater diversos recordes de receita, esse impacto dentro do balanço do Flamengo já foi bem menor, mesmo com um déficit. Então, em 2024, com baixa venda de atletas e aumento de custos, essas áreas contribuíram para o resultado negativo do clube. Em 2025, o cenário se inverte. O crescimento das receitas, especialmente com transferências e operação do Maracanã, permite que o Flamengo absorva esses prejuízos sem comprometer o resultado final. Há ainda uma diferença relevante na forma de financiamento dos esportes olímpicos. A entrada de recursos incentivados em 2025 reduz a pressão direta sobre o caixa do clube, ainda que não elimine o caráter deficitário da operação. E só um detalhe aqui, né? No balanço de 2024, não tinha discriminado ali esse valor restrito aos esportes olímpicos, tá? Agora eles passaram a fazer isso aí em 2025. Já a sede social permanece praticamente inalterada, com receitas estáveis e despesas elevadas funcionando como um centro de custo permanente. E ali uma comparação direta, né? Então a sede social ela se mantém estável, né, dentro da comparação de 2024 e 2025. Os esportes olímpicos, né, teve uma melhora, né, porque o déficit foi menor, e a mesma coisa, né, com relação à sede social, ficou ali estável. O total, né, o total ali em 2024, né, entre as duas áreas foi de 120 milhões de déficit, e em 2025 foi de 90 milhões, então a tendência, né, de melhora, e assim, mesmo tendo diminuído a receita, né, o Flamengo também melhorou a arrecadação de diminuiu, né, os custos, né, com a sede social, e diminuiu então o déficit, né, de um ano para outro. Até que o comentário do Pablo Malheiros: grande Túlio, tudo bem? Melhoramos ontem, vamos gradativamente melhorar. Lembrando do jogão de ontem, né? O Mengão venceu o Santos, né? Como a gente falou aqui. E vamos que vamos, pra cima deles, né? O segundo tempo foi de manual, né? Maria Divina, boa tarde, Túlio, feliz com a vitória também. Edmilson Nascimento também dando boa tarde aqui, lembrando a galera de deixar o like. Só para fechar aqui, né, a observação que eu fiz. O próprio balanço do Flamengo não apresenta divisão entre sede social e esportes olímpicos de forma direta. Ambas as áreas estão diluídas nas rúbricas de receitas e despesas, especialmente no grupo Outros e nos custos operacionais totais. A separação apresentada aqui é uma reconstrução analítica baseada nos dados disponíveis e na estrutura financeira do clube, permitindo uma leitura mais clara do impacto dessas áreas no resultado geral. Tá? Então, a conclusão aqui: o Flamengo de 2025 é financeiramente mais forte que o de 2024, mas a lógica interna do clube permanece a mesma. A sede social e os esportes olímpicos continuam operando com déficits sustentados por um futebol cada vez mais dominante na geração de receitas. A diferença é que, em um cenário de crescimento, esses custos se tornam administráveis. Em um ambiente de retração, voltam a pesar, como foi em 2024. No fim das contas, o clube segue funcionando como um sistema em que o desempenho dentro de campo não apenas decide títulos, mas define o equilíbrio de toda a sua estrutura. E aqui também, nos esportes olímpicos, entra o futebol feminino, né? Que vai lembrar, é deficitário, né? Até isso foi detalhado naquela prestação de contas que o BAP fez no final do ano passado, né? E aí entra uma questão também que acho que muitas vezes se mistura, né? Eu não sei como é que é feita essa divisão e tal, mas entre o que seria gasto direto, por exemplo, do esporte olímpico e sede social, porque muitas vezes se mistura. Em que sentido? Você tem lá, por exemplo, dojo, né, a área da ginástica, a área da piscina. Então, os custos ali dessas áreas, vamos dizer, manutenção, custo de água, luz, né, internet, funcionário, né, gasto com folha, operacional, esse custo, ele deveria entrar para o esporte olímpico ou para a sede social, entende? Então, tem um aumento, né? E eu quero entrar em outro assunto aqui, e aí lembrando que isso foi assunto na eleição de 2024, que era a questão dos valores a pagar das dívidas, né? Só não queria que chamasse de dívidas. Os direitos, né, os direitos econômicos de jogadores.
Naquela época, inclusive, no próprio balanço do Flamengo, isso foi colocado como uma preocupação. Por quê? Porque o Flamengo tinha, no curto e médio prazo, um valor significativo a pagar, né? E aí a gente teve, logo no início do ano, as vendas, por exemplo, do Fabrício Bruno, e depois a gente teve a venda do Alcaraz, né? O Alcaraz, inclusive, era ali, inclusive, até o jogador mais caro, né, do Flamengo na ocasião, a contratação mais cara do Flamengo. Então isso era uma questão. E aí, claro, né, que com essas vendas, lembrando, o Flamengo fez só 114 milhões de vendas em 2024, em 2025 passou, né, dos 500 milhões de meio milhão de reais, um valor significativo, e, né, havia essa preocupação. Então, eu quis trazer aqui o retrato de como está isso hoje dentro das finanças do Flamengo, né, depois das operações que foram feitas em 2025, para poder resolver aquele problema de 2024, que era uma preocupação já apresentada no relatório trimestral de 2024, ou seja, a própria gestão anterior, tá? Então, ela de maneira equilibrada e sem politizar a questão, apontava essa preocupação no sentido de tipo, quem tiver na administração, não colocando dessa forma, mas dando a minha interpretação, quem estiver administrando o clube em 2025 tem que se preocupar com esses valores, né, a pagar, as dívidas a pagar, no curto e médio prazo com direitos econômicos de jogadores. Tinha essa preocupação. Então, como é que está o retrato hoje? O retrato hoje é o seguinte, o Flamengo tem 497 milhões a pagar e 278 milhões a receber em transferências em 2025. Entendo o risco, né? Então, olhando isso, óbvio, né? Retrato com o cenário de 2025. Então, aqui, o Flamengo encerrou o exercício de 2025 com um retrato financeiro que vai além do volume de investimentos e vendas de jogadores. As notas explicativas do balanço revelam um ponto menos evidente, mas decisivo para entender a real situação do clube, a diferença entre os valores a pagar e a receber no mercado de transferências, distribuídos entre curto e longo prazo, além do peso crescente das intermediações nas negociações. E por que eu resolvi pegar essa questão das intermediações? Porque isso também foi assunto interno, né? A questão de quanto o Flamengo pagava pelas famosas intermediações, que é uma maneira, inclusive, que o Marcão, né? O Marcão ganha dinheiro, né? Que é essa intermediação que os clubes geralmente pagam. E aí o BAP colocou um teto, né? Acho que, se não me engano, é não pagar acima de 10%, apesar que vocês vão ver ali algumas discrepâncias, né? Principalmente de jogadores que o Flamengo não pagou, né, os seus direitos econômicos. Então, são jogadores que vieram, entre aspas, sem custo. Então, você teve ali pagamentos de luvas um pouco mais elevadas e de intermediação também. Mas, no geral, já até adiantando aqui para vocês, ficou, né, esse custo de intermediação para o clube ficou na casa ali, em média, dos 10%. Tá? Dos 10%. Então, aqui, ó. Ao fim de 2025, o Flamengo apresentava 278 milhões a receber por transferência de jogadores. Desse total, 171 milhões estão previstos para o curto prazo, enquanto 107 milhões entram no longo prazo. Do outro lado da equação, o clube acumulava 497 milhões a pagar pela aquisição de atletas, incluindo direitos econômicos, luvas e intermediações. A divisão também chama atenção, 302 milhões no curto prazo e 194 milhões no longo prazo. A diferença entre os dois lados é significativa. O Flamengo tem cerca de 218 milhões a mais em compromissos do que em valores a receber. Mais do que isso, a pressão maior está concentrada no curto prazo, onde o clube precisa lidar com saídas de caixa superiores às entradas previstas. E assim, por mais que isso, né, mas o Flamengo no curto prazo tem mais a pagar do que a receber. Óbvio que isso não é um problema, porque eles vão direcionar, no caso, para poder pagar essas despesas aqui, né, de outros, assim, de outras áreas, né, entre aspas. Então, sei lá, premiação, né, patrocínio, valores que vão entrar para o Flamengo, e óbvio que a diretoria tem, né, tudo isso aí em mente, né, já tinha em mente na preocupação ano passado, e óbvio, né, que também tem essa visão desse ano, desses valores que são menores do que em 2024, mas, né, a gente faz esse apontamento. Aqui, e depois eu vou deixar sempre lembrando, né, a gente sempre deixa todas as matérias, notas, tweets, posts, vídeos do YouTube, o link
fica depois no primeiro comentário fixado aqui do YouTube. Ah, quero ver o vídeo completo, quero ver a matéria completa. O link fica fixado aqui no nosso YouTube. Então aqui, eu não vou ler aqui todos, mas tem a planilha, né, ordenado pelo valor, né, do maior para o menor, com a compra de jogadores do Flamengo em 2025, e aqui tá o valor de total da operação, né, que são os direitos, né, no caso, direitos mais luvas, intermediação, o valor total da operação do jogador e mais a porcentagem total, né? Então vou deixar o link depois, vocês conferem lá, tá? Curto prazo, onde está a maior pressão? A leitura dos números mostra que o maior desafio está no curto prazo. O Flamengo tem 302 milhões e meio a pagar contra 171,1 milhões a receber. Essa diferença de mais de 130 milhões representa uma pressão direta sobre o caixa no período mais imediato. Em outras palavras, o clube precisa gerar recursos operacionais ou antecipar receitas para cumprir seus compromissos. Esse tipo de cenário é comum em clubes que atuam de forma intensa no mercado, mas exige disciplina financeira para evitar impacto na operação. Quando se observa o longo prazo, o cenário se torna mais equilibrado. O Flamengo tem 194,8 milhões a pagar e 107,9 milhões a receber. Ainda há diferença, mas em uma proporção menor. Isso indica que parte relevante das negociações foi estruturada com prazos mais diluídos, o que ajuda a suavizar o impacto financeiro ao longo do tempo. E esse longo prazo, tá? Muitas vezes, assim, você vai pagar isso, né, bem lá para frente, né? Às vezes não entra nem nesse exercício, isso vira para outro exercício e assim vai. Mesmo assim, o volume total reforça a necessidade de planejamento contínuo. O desenho apresentado no balanço reflete o comportamento típico de clubes de alto investimento. O Flamengo atua simultaneamente como comprador e vendedor, criando ciclos financeiros que nem sempre se alinham no tempo. Enquanto as compras geram obrigações parceladas, as vendas também são recebidas em parcelas. A gente vai lembrar, é importante, que quando o Flamengo compra o jogador ou quando vende, não sei se você vai pagar a multa, né, integral de um atleta, ou quando o clube vem aqui e paga a multa integral de um atleta, você recebe esse valor na hora, né, à vista. Mas geralmente isso é parcelado, né? Igual qualquer pessoa comum, né? Você vai lá e compra aquilo parcelado. Muitas vezes com prazos mais longos. Esse desalinhamento explica porque o clube pode apresentar um superávit e, ao mesmo tempo, ter pressão de caixa em determinados períodos. Por exemplo, uma coisa que é sempre complicada, isso não só para o Flamengo, mas para todos os clubes de futebol brasileiro, que é o primeiro semestre, né? E principalmente o primeiro trimestre. Por quê? Porque no primeiro trimestre você tem basicamente estaduais, né? E que você tem, né, menor público nos estádios, então você tem uma receita muito menor como match day, ativações que você pode fazer, uma série de situações. São campeonatos que pagam menos em premiações, a televisão paga menos, então o clube recebe menos dinheiro. Aí a coisa começa a mudar ali no final do primeiro trimestre, início do segundo, que é quando começa a Copa do Brasil, começa a Libertadores, como agora, né? Vai jogar, inclusive, estreia na próxima quarta-feira a Libertadores. Aí a coisa, né, os valores começam, né, a receita, né, começa a aumentar uma proporção bem maior, né? Então aqui, no caso rubro-negro, a forte arrecadação com vendas em 2025 ajuda a sustentar o modelo, mas não elimina a necessidade de gestão rigorosa. Outro ponto central do balanço está no valor pago a intermediários. Em 2025, o Flamengo desembolsou 66,690 milhões em intermediações, dentro de um total de 635,605 milhões investidos em contratações. Em termos gerais, o percentual médio gira em torno de 10,5%, um patamar considerado dentro do padrão de mercado. No entanto, a distribuição desses valores revela distorções importantes. Em negociações de maior porte, como Samuel Lino, Carrascal e Royal, as comissões variam entre 6% e 14%, mantendo um comportamento esperado. Já em outras operações, os números fogem completamente da curva. Casos como Jorginho, Gerson, Varela e Pulgar apresentam percentuais entre 39% e 62%. Esse tipo de variação indica negociações com características diferentes. Em geral, envolve jogadores livres ou com baixo custo de transferência, onde o peso financeiro se desloca para luvas e comissões. Então, por exemplo, o Gerson aqui, que foi renovação de contrato, né, teve uma intermediação alta, o pai dele poder ganhar dinheiro, e óbvio que isso aqui está proporcional, tá? Esse valor aqui, a porcentagem da intermediação, está em cima do valor da operação, né? Então, óbvio que do Gerson, por mais que tenha sido o valor
menos elevado, como do Lino, né, ele acaba ficando alto. Mas aqui tem toda a porcentagem, né, ali, e com as observações que eu coloquei ali em cima com relação a intermediações, tá? A análise revela que o Flamengo operou em 2 modelos distintos ao longo de 2025. No primeiro, mais tradicional, o clube investe valores elevados na aquisição de direitos econômicos com intermediações controladas. Isso foi até uma promessa do BAP também, né? É o caso das principais contratações da janela. No segundo, mais complexo, o custo indireto ganha protagonismo. As comissões passam a representar uma fatia relevante da operação, alterando a composição do investimento. Esse segundo modelo não é necessariamente negativo, mas exige atenção. Ele pode inflar o custo total sem que isso apareça de forma evidente no valor de transferência. Uma coisa, vou até voltar aqui em cima, geralmente quando você vê na imprensa, Flamengo pagou 190 milhões por Samuel Lino, né? E aí, muitas vezes, o valor da intermediação não é noticiado, né? Ele não é noticiado. E vocês, no balanço, você coloca a operação total. Então, por exemplo, a operação Samuel Lino custou 203 milhões de reais para o Flamengo. Carrascal, 94 milhões de direitos, mais 12 milhões vamos botar 13 milhões de intermediação, 107 milhões, né? Então, só para ilustrar aqui, né, para vocês. No segundo, mais complexo, o custo indireto ganha protagonismo, né? As comissões passam a representar uma fatia relevante da operação, alterando a composição do investimento. Esse segundo modelo não é necessariamente negativo, mas exige atenção. Ele pode inflar o custo total sem que isso apareça de forma evidente no valor da transferência, né? E aqui ele do tempo recente, fazendo uma comparação entre 2024 e 2025, né? Então, com investimento de jogadores, com venda de jogadores e com intermediação em 2024, isso não estava detalhado, tá? Não está detalhado de forma clara no balanço de 24. Então, teve como fazer uma comparação direta, né, da intermediação entre as duas temporadas, tá? O balanço de 2025 mostra um Flamengo forte, capaz de sustentar grandes investimentos e manter competitividade esportiva. Ao mesmo tempo, revela um ambiente mais complexo, onde o controle do fluxo de caixa e o peso das intermediações ganham protagonismo. O clube não enfrenta um problema financeiro, mas opera em um nível que exige precisão constante. A diferença entre pagar e receber, especialmente no curto prazo, passa a ser um dos principais pontos de atenção. E é aquela coisa, né? A gente está bem, hoje a gente tem uma dívida controlada, né? O Flamengo tem um equilíbrio financeiro muito grande, mas nunca, né, você pode tirar a atenção. Falar, vamos gastar indiscriminadamente, vamos fazer grandes investimentos. Não é assim que você tem que ter sempre isso em mente, né? Para você ter um controle e, de fato, um equilíbrio. Por mais que muitas vezes você tenha ali, igual ali, você tem no curto prazo, né, mais valores a pagar do que a receber, né? Ou até no longo prazo, tá? Malheiros lembrando aqui, tudo ainda precisaremos fazer 30 milhões de euros em vendas de jogadores para cumprirmos a meta de venda este ano. Ainda tem isso, né? Teuzinho dando um salve aqui, falando chupa Gerson, chupa Gerson, né? E chupa gostoso. Então tá aí, galera, assim, essas questões, né, que eu achei relevantes para trazer aqui para vocês, né? E a gente fechando esse assunto de balanço. Depois a gente vai deixar também o corte ali no YouTube. Só uma coisa, né? Algumas pessoas, o Landim deu entrevista lá no Charla, e falou algumas coisas de estádio, finanças e tal, e eu resolvi não trazer para cá. Por quê? Por exemplo, na questão de estádio, o Kiko inclusive fez um vídeo maravilhoso sobre dando respostas técnicas, né? Algumas coisas que ele levanta. Porque na questão de estádio, você vê assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem duas questões para a construção do estádio, tá? Que é a questão do dinheiro, né? Da onde o Flamengo vai tirar dinheiro, como, né? Você tem hoje um planejamento de fazer um caixa e tal. E a outra questão, no caso, as outras questões, no plural, são o quê? Burocráticas e jurídicas. Quais são as burocráticas? Na Turgi, por exemplo, né? Você tem ali um tempo que você pode levar até 4 anos para poder ter a saída total da Naturgy ali. Descontaminação do solo, você pode levar até 2 anos, né, para poder descontaminar. Então são questões, vamos dizer assim, burocráticas, operacionais burocráticas. E as questões jurídicas, né, porque a gente vai até falar daqui a pouco aqui sobre estádio, tem uma informação para trazer, mas você tem as questões tipo da posse, né, as questões dos prazos, que nada disso está formalizado. A gente vai falar detalhadamente, não direcionando aqui ao Landim. Então, o Landim faz uma análise ali
olhando o aspecto econômico e esquecendo a questão dos prazos. E aí a gente entra na questão política, porque para você fazer uma análise, na minha opinião, sem politizar, seria você considerar a questão dos prazos, por exemplo, que eles relativizaram ou diminuíram o impacto na época, em 2024, na época da eleição. Então, por exemplo, a questão da Naturgy, não tem operação lá dentro, tem só um laboratório, não, tem operação da Naturgy que acontece lá dentro, né? Então, isso tem um impacto, porque você tem o impacto do nível de contaminação, na remoção da Naturgy, né? Porque você vai ter que levar aquela operação para outro lugar e não é só o laboratório. Então, isso impacta no prazo. Tem as questões contratuais da própria Naturgy. E quando você faz uma análise e desconsidera isso, aí você quer politizar o caso, né? Então, aí fica... eu acho que o Kika dá uma resposta técnica, né, sobre isso. E recomendo vocês assistirem esse vídeo lá. Então, eu não quis trazer, porque assim, se ele fala dos prazos e tal, eu traria aqui, porque ficaria no campo técnico. Mas eu acho que é uma questão muito mais política, né? Política, de como esse assunto, inclusive, foi levado durante a eleição, né? Não de maneira técnica, não como uma questão de Estado, mas de chapa. E acho que não é assim. Acho que o sonho do estádio, ele é um sonho da torcida, do associado, do Flamengo, e hoje ele é um projeto institucional, independente de quem estiver lá, né, vai ter lá a questão do terreno, vai ter a questão do projeto, então tem que ser uma questão do clube e não uma questão de um ou outro político do clube, né? Bom, para a gente mudar de assunto, vamos começar a falar aqui dos jornalistas, né? Eu quero lembrar vocês, quem não lembra, na época, lá em janeiro, quando teve a final da Supercopa, e aí aí teve, né, aquele negócio, né, muita exaltação, a torcida do Corinthians, a questão da invasão. Aí um pouco depois, a gente pede Supercopa e tal, pipipopó, o Flamengo começa a não ter os resultados esperados em campo, e aí a torcida começou a cobrar no estádio, né? Primeiro começou com vaias, depois começou com, né, xingando determinados jogadores, aí depois chegou a ter cobrança ao Felipe Luiz, acho que ao BAP também, ao Boto, né? Isso já em fevereiro. E aí, na época, o Juca Kfouri fez essa coluna aqui, né? Que a gente até tratou aqui na época. E foi essa aqui, ó. Nação não aprendeu com a Fiel e vaiou o Flamengo, mas foi pênalti. Que foi no jogo Flamengo Internacional. E aí se criou, inclusive, no programa que teve, ele não participou, mas foi o programa do UOL, que é o Posse de Bola, né? É o Posse de Bola. E aí o Casagrande fala, não, a torcida do Corinthians não vai. Depois a gente tem o Juca Kfouri aqui falando que a torcida do Flamengo, que a nação não aprendeu com a Fiel. A gente tem o Juca Kfouri hoje, reconhecendo que a torcida do Corinthians está abandonando o clube e vaiou. O time perdeu para o Internacional, né? Coincidência, o mesmo adversário, perdeu para o Internacional, tá? Perdeu para o Internacional. E a torcida vaiou o time. Vaiou e cobrou. E o Juca reconhece isso. E não só isso. Ele fala da presença de público, reclama que teve, se eu não me engano, 32 mil pessoas. O Corinthians perdeu em casa de 1-0 para o Internacional. E aqui ele se contradiz, né? Porque ele tinha dito lá, olha, a nação... Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da coluna dele. A nação tem que aprender com a Fiel, etc e tal, né? E os caras vaiaram. E a única coisa que eu quero trazer aqui é que, assim, óbvio que tem um pouco de clubismo nesse comentário do Juca, de provocação à torcida do Flamengo. Ele sabe que uma coluna dessa vai gerar audiência e tal, etc. Mas mostra também, assim, que, cara, as torcidas, né, em sua maioria, elas têm comportamentos muito parecidos. No momento bom, a gente tem estádios lotados, apoio, festa, né? Até pessoas que não costumam ir a estádio vão, os modinhas, né? E quando tá perdendo, você tem a crítica, a cobrança, como na minha opinião tem que ser, né? Dentro de uma razoabilidade. Tipo, ontem a gente teve, por exemplo, vaias no Maracanã e tal, né? Que eu acho que em algum momento exagerada,
Mas natural que a torcida cobre, que a torcida vai, mas eu vou deixar o próprio Juca Kfouri falar aqui. Ó, posse de bola de hoje, 6 de abril de 2026. Veja os reflexos. Ontem você já tinha 32 mil torcedores só em Itaquera. A torcida começa a abandonar o time. A torcida começa a abandonar o time. Frase de Juca Kfouri. Ora, não é a mais fiel, aquela que tem que ser, que serve de exemplo para outras torcidas? Porque não há quem aguente. Todo ano a mesma história. Tem que ir para salvar, tem que ir para salvar. Agora já foi para vaiar. Repetindo. Para salvar. Agora já foi para vaiar. Assim é que é a realidade das coisas. Memphis nunca mais. Então, assim, né? Mais uma narrativa que cai. E cai, né? Pelas palavras de quem criou a própria narrativa. De que a torcida do Corinthians não vai, de que eles são um exemplo, né? E aqui, ó, na matéria, aqui, lembrando mais uma vez que o link depois vai estar disponibilizado, o primeiro comentário fixado aqui do YouTube. Nação não aprendeu com a Fiel e vaiou o Flamengo, mas foi pênalti. Então, ele coloca, ó, Maracanã, rubro-negro, a nação cantando sem parar como se quisesse responder às maldades que os ventos de Brasília espalharam pelo país sobre o comportamento gourmet na decisão da Supercopa do Brasil, que esse aqui era o primeiro jogo depois da decisão da Supercopa do Brasil. Torcida modinha, a nação, jamais, ele vai falando aqui. Lucas Paquetá esteve em campo, o adversário era o Inter, derrotado na estreia do Brasileirão no Beira-Rio, porém, para o recém-voltado da Série A Atlético Paranaense. O jogo transcorria sem maiores emoções. O papai, ele vem falando aqui, né, que os caras fizeram 1-0. Se até ali a nação fez alguns muxoxos, a partir dali, principalmente ao fim do primeiro tempo, a torcida vaiou. Aí ele coloca, aí pegou mal, né? Aí ele continua falando aqui, né, do jogo. Justiça se faça, diz ele aqui. Nação voltou a cantar sem parar, porque, convenhamos, vaiar o time campeão brasileiro e continental, além de burrice, é ingratidão, disse ele aqui, né? Aí ele fala aqui do pênalti do Bernabé e no Varela, né? Aí ele vem aqui de novo falando da torcida. Ó, meu Mengão, né? Cantava a nação aliviada, nem aí, é claro. Aos 35, o Flamengo era só pressão, o assoprador do apito deu 9 minutos, mas por mais que o Flamengo tentasse a virada, não veio, vaias fortes, e não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição e promessas de virar inferno. O mundo enlouqueceu. Isso aqui não é Vasco. Meu Deus, não aprenderam nada com a Fiel, né? Ele coloca aqui uma nota, aqui, uma observação falando da questão do pênalti e tal. Então, tipo, né? A Fiel tinha que ser exemplo para a torcida do Flamengo. E a gente vê que não. Que a Fiel também vai, a Fiel também desanima, também não vai ao estádio quando o Corinthians está, se não me engano, 9 jogos sem vencer, né? Demitiu agora o Dorival. Então, você teria, tá indo a galera que é fiel, né? Tá indo a galera que é fiel. Mas, o que eu disse, fala extremamente importante para derrubar uma narrativa, uma lenda de que a torcida do Corinthians não vai e que tem um comportamento muito diferenciado das demais. O que para mim, a torcida, no caso, as organizadas do Corinthians, e principalmente a Gaviões da Fiel, tem, e outras torcidas não têm, principalmente a do Flamengo, é uma organização empresarial que tem um corte aqui que eu falo especificamente disso. Os caras são extremamente organizados, e contam também com uma ajuda relevante do clube. Lá para Brasília, só o clube gastou mais de R$1 milhão para poder bancar a ida da Gaviões, né? Então, uma ajuda relevante e tal. Mas esse papo de que não vai, historinha, né, galera? Então, bom, vamos falar do Gerson, né? Aí, matéria aqui que a gente teve desdobramentos daquela ação na justiça que o Flamengo, né, entrou contra o Gerson. Aí teve notificação quando o Cruzeiro veio jogar aqui no Rio. E o Gerson, né, se manifestou dentro, né, da sua manifestação nessa ação.
judicial. Então aqui, ó. Gerson diz que o contrato com o Flamengo servia para driblar encargos e burlar a lei e acusa o clube de calote de 6,3 milhões de reais, né? E aí o engraçado é que aqui eles têm uma postura de se colocarem como vítimas, né? Teve uma manifestação também do Marcão, mas não quero ficar dando palco para ele nesse sentido também, né? Olha, eu tenho aqui na matéria, eu fiz só o que mandaram, o contrato servia para burlar a lei, e assim, a gente sabe que tem, né? Isso é falado abertamente, que essa coisa de você dividir o salário em carteira com mais o contrato dos direitos de imagem é para você diminuir os encargos trabalhistas, né? Isso é aberto, né? Mas vamos lá, vamos aqui a matéria que é bem interessante. Então aqui, ó. O volante Gerson prometeu ir à Justiça do Trabalho contra o Flamengo, alegando que o contrato com o clube servia para driblar encargos e burlar a lei. Também acusou o rubro-negro de lhe fazer assinar recibos sem pagar premiações e de ter descumprido com uma obrigação de pagar R$ 6.304.999,92 em luvas, segundo a apuração da ESPN. Na segunda apuração, eu sei tudo o Marcão que vaza, né, para a ESPN, né? O volante também disse que foi orientado pelo próprio clube a escrever uma carta assinada à mão com pedido de demissão, de modo a viabilizar sua transferência para o Zenit da Rússia. Esse documento agora vem sendo usado pelo clube para embasar uma cobrança de multa de 42,750 milhões de reais contra o atleta. E, na verdade, o Flamengo não se embasa em cima desse documento, tá? Assinado à mão ali do próprio punho. O Flamengo se embasa no tal contrato, né, de direitos de imagem. O argumento do Flamengo para utilizar esse documento, né, escrito do próprio punho, assinado pelo Gerson, é para dizer o seguinte: quem pediu para sair foi o Gerson, tá? Então o contrato foi rompido de maneira unilateral. Eu volto a dizer o que eu falei da outra vez quando eu trouxe esse assunto aqui. Para mim, os contratos, né, de direitos de imagem, contratos de trabalho e tal, eram vinculantes. Ou seja, um estava ligado ao outro. Então, a partir do momento que o Zenit veio aqui, pagou a multa, né, ele também estaria valendo para o contrato de direitos de imagem. O Flamengo alega que não, né? Então, em petição enviada à Justiça do Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira, Gerson explicou como foi o procedimento de assinatura do papel manuscrito, o que ocorreu 5 dias após a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, após a derrota por 4-2 contra o Bahia. Aí vem aqui, ó. Em 3 de julho de 2025, Gerson foi orientado pelo seu pai, o seu Marcos Antônio dos Santos, a assinar um papel manuscrito pelo próprio seu Marcos, que, por sua vez, foi orientado pelo Departamento de Recursos Humanos do Flamengo. E o engraçado aqui, só interrompendo rapidamente, é que, assim, eles não tinham advogado, tipo, né, eu tô ali fazendo uma operação milionária, tá? Milionária. Cara, no mínimo eu vou me resguardar, né? Eu vou ouvir meu advogado, olha, ligar para o advogado lá, doutor, o RH aqui tá me pedindo para poder fazer um documento aqui de próprio punho, faço, não faço, como é que, né, segue isso aqui e tal, né? Mas seguindo, que por sua vez foi orientado pelo Departamento de Recursos Humanos do Flamengo. Segundo o Flamengo, aquele papel manuscrito do pedido de demissão seria mera praxe interna do clube para cumprir questões burocráticas e que não prejudicaria em nada a rescisão amigável e o acordo celebrado entre o CRF, o clube russo e o próprio atleta. E aqui aquelas questões de semântica, né? Porque, tipo, ele fala em rescisão amigável. Amigável é quando você está de comum acordo, né, entre as partes. E não teve. O Flamengo não queria vender o Gerson, mas por força de contrato, viu um clube, pagou a rescisão e ele saiu. Ele pedindo para sair, inclusive, né? E aí o acordo celebrado entre o clube russo. O Flamengo não fez acordo nenhum. O clube russo foi lá, pagou a multa rescisória e o Flamengo, né, por conta dessa cláusula da multa rescisória, foi obrigado a liberar o atleta, né? Seguindo, porém, ainda segundo o atleta, o documento foi assinado sem qualquer desconfiança, sob a falsa alegação de que seria um documento de praxe. E só agora o meio-campista percebeu que, segundo ele, foi traído pela diretoria do clube. Ele prometeu tomar as medidas cabíveis por entender que teve seus direitos trabalhistas violados. Aspas aqui, né, no caso da petição do Gerson. Sem desconfiar no dolo do seu próprio empregador, por inexperiência negocial e confiando que tudo transcorreria como na sua primeira passagem pelo Flamengo,
Gerson assinou o documento manuscrito eivado de vício de consentimento, dolo e lesão, apontou. Aí segue aqui mais um trecho. Como não há como fugir da lei cósmica da semeadura, colhe-se o que planta. O atleta que, frise-se, desde logo nunca quis litigar contra o CRF, não vê outra saída senão, no futuro breve, fazer valer os seus direitos trabalhistas violados. Continuou o Gerson, que concluiu dizendo que assinou vários outros documentos e instrumentos contratuais sem data e na mais pura confiança ao Flamengo. Meu irmão, na moral, e aqui fica uma dica pro Gerson. Se o pai dele, que tá tratando dessa parada, faz com que ele assine, né, documentos sem data, ou seja, documentos em branco, tá orientando errado. Primeiro que você tinha que ter uma advogada ali, né? Advogada ali. Mas beleza, ele tá colocando aqui, né, com o Flamengo, um puta vilão, que é aquilo também assim. O Flamengo não é anjo, mas também o Flamengo não é o vilão, né? Eles estão querendo se colocar aqui como vítima, nós somos coitadinhos, né? Pô, fomos ludibriados pelo Flamengo. O clube foi lá, buscou dentro da sua parte, e o RH não chegou lá, tomou essa decisão também de cabeçada, com certeza foi orientado pelo seu jurídico a fazê-lo. E a mesma coisa deveria ter sido feito o Gerson, né? Aí, seguindo, todos os envolvidos na negociação sabiam e sabem que a transferência do Gerson para o futebol russo foi consensual, ou seja, uma rescisão amigável do vínculo jurídico trabalhista e desportivo. A defesa de Gerson também acusou o Flamengo de nunca explorar sua imagem de forma alguma, acrescentando que o contrato por direito de imagem serviu apenas para driblar encargos trabalhistas e burlar a lei. Também disse que o rubro-negro fez assinar um recibo de pagamento de premiação sem data e que nunca foi paga, além de descumprir com a obrigação de pagar 6,3 milhões em luvas. Seguindo aqui, ó, outro trecho do documento do Gerson. Prevalecendo-se do seu poderio financeiro e sua posição de empregador, ao que parece, há internamente no CRF a nefasta cultura de exigir que atletas, pessoas vulneráveis negocial e juridicamente, pô, irmão, isso aqui é brincadeira, pô. Pessoas vulneráveis negocial. Sabe quem é vulnerável? Igual esse papinho aí quando mudou a lei trabalhista. Ah, não, o empregador agora negocia com o patrão. É o trabalhador, né, parceiro? Que a gente sabe, não rola negociação nenhuma, né, entre patrão e empregado. O patrão determina, o empregado executa. Não tem essa parada de negociar. E aí o cara vem fazer acreditar que um jogador miliardário, que é o Gerson, né, o senhor Marcão e sua empresa, pessoas vulneráveis, negocial e jurídica. Amigo, se o Gerson, tá, na negociação com o Flamengo, ele estava vulnerável, seja de maneira negocial ou juridicamente, vou falar aqui, o Marcão é um péssimo gestor de negócio. A empresa dele é uma merda. Porque um tipo de negócio desse você tem que estar acompanhado de advogado, meu. Tem que estar acompanhado de advogado. Mas segue aqui. Assinem documentos em branco sem datas sob a reprovável justificativa de praxe burocrática. Quantas ilegalidades. Meu amigo, botaram um revólver na tua cabeça para você assinar? Se não botaram um revólver na tua cabeça para tu assinar, meu parceiro. Assim, né? Eu acho que a gestão aí do atleta Marcão tá meio complicada, né? Aí segue. Em fevereiro, o Flamengo apontou ao tribunal que Gerson lhe causou prejuízo ao acertar com o Cruzeiro, o que acabou sendo o principal fator motivador para a briga nos tribunais. O clube quer o ressarcimento pela rescisão unilateral do contrato de imagem feito com um atleta 3 meses antes e cobra uma multa estipulada em contrato pelo investimento de longo prazo, já que teve suas expectativas frustradas com a ida de Gerson ao Zenit. A multa prevista é de 57 meses que não foram cumpridos na rescisão antecipada, com R$ 750 mil por mês que estavam previstos. No total, o Fla cobra R$ 42.750.000, né? Procurado pela reportagem, o Flamengo informou que não comenta a petição de Gerson e os desdobramentos do imbróglio judicial. Internamente, no entanto, segundo apurou a ESPN, o clube entende que as acusações não se sustentam por não terem provas robustas. O rubro-negro enxerga o texto do jogador como uma tentativa de minimizar os efeitos de uma ação onde acredita que o mesmo será derrotado. Só a justiça vai dizer, né? Mas o que mais me incomodou nisso aqui, tá? Lembrando, eu tenho uma visão, né? Assim, é aquela visão de senso comum de que o contrato de imagem do Gerson estaria atrelado, né, ao contrato ao contrato de trabalho, né? E aí que tem essa questão mesmo que todo mundo sabe que, né, que é para você diminuir os encargos trabalhistas que você divide ali nos direitos de imagem. Mas, na minha visão,
né, para mim aquilo era vinculante um contrato com o outro. Então, automaticamente, o Zenit vindo pagar, o outro contrato também era desfeito, mas o Flamengo tem outro entendimento, a gente vai ter que deixar a justiça dizer quem está certo e quem está errado. Agora, o que me impressiona é o senhor Marcão, né, e o advogado deles agora colocar lá que eles são vítimas, que porra, pessoas vulneráveis. Desculpa, meu irmão. O cara que tem um ganho de mais de R$1 milhão dentro de qualquer negócio que ele vai fazer com o Flamengo ou com qualquer clube, ele não é uma pessoa vulnerável negocial e juridicamente. Ele só é se ele quiser, né? Então ali o senhor Marcão tinha que ter um advogado o tempo inteiro, né? Acompanhando todos os passos, né? Então, se não tinha, né? Parceiro, chorou bebel, né? Daqui a pouco só falta ele dizer que o Flamengo colocou, né, uma arma na cabeça deles, né, dos dois ali, e falou, vai, escreve aí, assina aqui, já. Bom, eu quero trazer aqui para vocês, né, a gente vem acompanhando, por mais que, né, vamos colocar assim, o Flamengo esteja de uma maneira periférica no assunto, mas tem a ver com o Flamengo, porque isso aqui vai ter peso grande na hora da unificação, na hora de se fazer a unificação para a criação da Liga. Então, isso tem uma relevância, tá? Para a gente debater aqui. E olha o que está rolando lá dentro da FFU, tá? Os investidores, tá? O que está sendo considerado como chantagem, tá? Fazendo pressão, tá? E pressão de como os caras vão votar dentro ali da FFU. Então, tem uma matéria aqui do Máquina do Esporte, né, que teve a informação em primeira mão. Então aqui, ó, pressão de investidor sobre clubes aprofunda dissidências no FFU. Máquina do Esporte obteve acesso a prints de mensagens que condicionam repasses financeiros à assinatura de atas do condomínio. Então aqui, ó, às vésperas da reunião que pode marcar o início do debate sobre a criação da Liga, a reunião está marcada para hoje, né, segunda-feira, dia 6 de abril, unificada no Brasil, que será realizada no Rio de Janeiro, no próximo dia 6 de abril, o Futebol Forte União vê suas dissidências internas se aprofundarem em meio a crescentes pressões dos investidores sobre alguns clubes. Nesta semana, a Máquina do Esporte obteve acesso a prints de mensagens enviadas a dirigentes de equipes do bloco por Rafael Galvão, apontado como funcionário de Carlos Gamboa, fundador e sócio da Life Capital Partners. As imagens não serão publicadas para não expor os entrevistados. A gestora de fundos de capital é controlada da Sport Média, investidora do FFU, e que detém 20% das ações do condomínio Forte União. A empresa também adquiriu percentuais dos direitos comerciais e de mídia de clubes do bloco por períodos de 50 anos. 3 dirigentes conversaram com a reportagem sob condição de anonimato, mas confirmaram o conteúdo da troca de mensagens em que Galvão condiciona a realização de repasses financeiros aos clubes que precisam ocorrer ao fim de cada mês, a assinatura em atas e demais documentos internos do condomínio, né? A famosa chantagem. Só pago se você fizer aquilo que eu quero. Nos 3 casos, as mensagens de Galvão traziam um texto padrão. Estamos programando o pagamento da parcela, né, do mês em questão, porém identificamos que ainda não constam pendências de assinaturas em documentos. Em uma das conversas, ele afirma a um dos dirigentes que, abre aspas, somente estamos autorizados a realizar repasses aos clubes que estejam com todas as assinaturas devidamente regularizadas, fecha aspas. Nas outras 2 trocas de mensagens, Galvão pede aos cartolas que verifiquem, abre aspas, as assinaturas pendentes para que possamos dar sequência ao pagamento, fecha aspas. Revolta. Um dos dirigentes ouvidos pela reportagem classificou a situação como absurda, abrindo aspas aqui, querem que concordemos com todas as coisas que eles fazem para receber um dinheiro que é nosso, fecha aspas, afirmou. O FFU realizou a negociação coletiva dos direitos comerciais e de mídia dos times do bloco. O recurso que está sendo condicionado à assinatura nos documentos tem a ver com esses contratos. Abre aspas aqui. Os clubes têm de ser respeitados. Ele, né, no caso Life Capital Partners e Sport Média, são apenas investidores e de uma parte minoritária não podem querer nos controlar, fecha aspas, disse o mesmo dirigente. O outro gestor, ouvido pelo Máquina de Esportes, afirmou que esse tipo de abordagem tornou-se algo frequente dentro do condomínio em tempos recentes. Abre aspas. Todo fim de mês, quando precisam fazer os repasses, isso acontece. Se houver alguma pendência em assinatura, o clube corre o risco de ficar sem recurso, mas esse dinheiro é nosso e não deveria estar associado à assinatura ou concordância com atos administrativos, fecha aspas aqui, criticou.
Um terceiro dirigente classificou a relação como uma forma de quase coação. Abre aspas. A Liga Forte União, que originou o FFU, foi criada para representar os clubes que hoje não estão sendo valorizados, enfatizou. Amazonas. Uma reportagem publicada neste fim de semana pelo portal Metrópolis mostra que o Amazonas também estaria sofrendo pressão por parte dos investidores do FFU. Segundo o site, Bruno Henrique Pimenta da Silva, CEO da Sport Média, teria enviado mensagem via WhatsApp para dirigentes do clube da região norte, pressionando para que eles desistam da ação judicial movida contra o FFU. Nesse caso, o executivo teria assinado com possíveis retaliações financeiras caso o Amazonas siga questionando judicialmente os termos do contrato do bloco comercial com a investidora. Para clubes ouvidos pelo Máquina do Esporte, as recentes abordagens feitas aos clubes por pessoas ligadas à Sport Média demonstrariam a ingerência dos investidores sobre o FFU. Ao Metrópolis, a Sport Média declarou, abre aspas, que faz contatos regulares com os clubes parceiros, fecha aspas. Disse que o contrato com o Amazonas, abre aspas, teve natureza estritamente institucional, fecha aspas, e que, abre aspas de novo, refuta qualquer alegação de tentativa de intimidação ou interferência no direito dos clubes, fecha aspas. O FFU e a Sport Média foram procurados pela Máquina do Esporte para comentar sobre as mensagens relativas a assinaturas em documentos. Até o fechamento desta reportagem, ambas não haviam se posicionado, né? Então, assim, e o que isso pode acontecer? Pode acontecer simplesmente, por exemplo, para a reunião que vai acontecer nesta segunda-feira, os caras pressionarem os clubes de como eles devem se portar nessas reuniões, como eles devem votar, né? Então, assim, uma coisa absurda isso aqui é extremamente absurdo e criminoso, tá? Ó, superchat aqui do querido Jonathan. Falou, boa tarde, poeta. Passando aqui para a desintoxicação semanal da imprensa paulista e de quebra, aprender um pouco mais contigo, meu amigo. Obrigado, Jonathan, pelo carinho, né? Pela mensagem. Fico, assim, lisonjeado, né? E honrado em você dizer que aprende alguma coisa comigo. E agradeço demais a força que você dá sempre aqui pra gente quando você está aqui presente. Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho aqui para com o nosso trabalho, né? Deixa eu só mudar aqui aí. Obrigado mesmo de coração, cara. Obrigado mesmo você não sabe o quanto é importante esse superchat. E assim, gente, então, nada diz que pode ser diferente que eles estejam pressionando os clubes a irem de maneira combinada para essas reuniões, principalmente para a discussão da unificação para a criação de uma liga única no futebol brasileiro, de como eles queiram que esses clubes se portem, né? E isso já era uma desconfiança, talvez, e aqui fica te ligando os pontos, que a CBF já soubesse disso e por isso já fazia oposição a esses investidores e não querem que esses investidores, de forma alguma, controle a liga, né, a ser criada. A gente teve um desdobramento, ó, o Anselmo Góes publicou aqui, ó, chantagem em clubes de futebol chega à justiça. Entre os clubes membros do CFU, que é o Condomínio Forte União, estão o Internacional, Fluminense, Botafogo, Chapecoense, Curitiba, Mirassol e Vasco, né? Aí ele publicou aqui, ó, uma disputa nos bastidores do futebol brasileiro ganhou contornos judiciais e expôs tensões entre clubes, investidores e entidades representativas. O Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional, o Sinafut, até que enfim, né, a gente vê sindicato trabalhando, que representa clubes e federações, ajuizou uma ação civil pública contra o Condomínio Forte União, grupo que reúne equipes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Entre os clubes membros do CFU estão o Internacional, o Fluminense, Botafogo, Chapecoense, Curitiba, Mirassol e Vasco. No centro da disputa está a empresa Sport Média. Segundo a ação, a empresa teria condicionado o repasse de recursos financeiros à assinatura de documentos internos, prática que o sindicato classifica como chantagem. O processo ainda aponta para uma suposta conduta coercitiva e retenção indevida de valores, o que, de acordo com o Sinafut, pode ter desdobramento inclusive na esfera penal. No processo, há relatos de pressão sobre clubes. O Amazonas Futebol Clube afirma ter sido pressionado a retirar uma ação judicial sob o risco de sofrer consequências econômicas. Já o Centro Esportivo Alagoano questiona a governança do modelo e a influência exercida pelo investidor. A ação tramita na 2ª Vara Civil de Brasília com pedido de liminar. Então, gente, esse é o nível, tá? Para mostrar, Liga Forte União, só tem gente boazinha, coisa maravilhosa, os caras, profissionais e tal. Não são.
Não são. Esse é o nível de quem quer tomar para si o futebol brasileiro. Esses caras querem roubar, né? Roubar, não no sentido literal, né, do termo, mas querem roubar o futebol brasileiro para eles. E eles querem ganhar. O único objetivo é ganhar dinheiro. Não sou eu que estou falando, os próprios clubes do Futebol Forte União falam. Não se conversa de liga aqui. Só tem preocupação com parte econômica, tá? Então, olha o que esses caras estão fazendo. Olha a preocupação que a gente tem que ter. E ainda bem que o Flamengo nunca manifestou vontade e desejo de fechar qualquer contrato com esse pessoal aí. E espero que nunca feche, né? Espero que nunca feche, tá? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Mais uma vez agradecendo o Jonathan aqui. Bom, vamos entrar um pouquinho na questão de estádio, tá? Teve uma coluna publicada pelo Diogo Dantas no dia 1º de abril, né? Não é mentira, aqui confiando na fonte do Diogo Dantas, falando sobre estádio. Todo mundo sabe, vem acompanhando as questões jurídicas, né? De posse, de prazos, falta de publicações em diário oficial, de decisões e documentos, documentos que, né, a própria prefeitura sequer tem conhecimento, essa coisa toda. E a gente teve a mudança de prefeito, porque o Eduardo Paes teve que renunciar ao cargo de prefeito para concorrer a governador, e entrou agora o Eduardo Cavalieri, né? O Kika tinha levantado essas questões, e a resposta foi do Eduardo Cavalieri e também do deputado Pedro Paulo, que essas questões já estavam resolvidas, né? E, inclusive, queria ter também uma reunião. Porém, entretanto, todavia, né, para que essas questões estejam resolvidas, tudo tem que estar publicado no Diário Oficial e registrado. Tirando isso, meus amigos, aquele documento, por exemplo, lá do Eduardo Paes, que, olha, o custo aqui de remoção da Naturgia nossa, da prefeitura, se não tiver no papel, meu amigo, o que está no papel e publicado no Diário Oficial é que é do Flamengo, está lá no edital, tá? Então, vamos lá. Presidente do Flamengo e novo prefeito do Rio aparam arestas sobre o terreno de futuro estádio. Situação da área e prazo para a obra foram debatidos na Gávea, né? Aí aqui uma foto aqui do BAP com né, o Cavalieri, o Pedro Paulo, né? Vamos lá. O presidente do Flamengo, o BAP, recebeu nesta terça-feira na Gávea o novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, enquanto teve como principal objetivo encerrar as especulações sobre a situação do terreno do gasômetro. E lembrando, tá? Tem problemas lá que sequer tem a ver com o Flamengo. Qual o problema? A questão lá do negócio entre prefeitura e União, que a AGU questiona, tá? Internamente, o clube considera que o tema está totalmente resolvido. O Flamengo já possui a posse definitiva da área do centro do Rio, sem qualquer impedimento legal para avançar com o projeto do estádio. Lembra assim, o projeto do estádio não vai avançar agora por questões, né, que não tem como, né? Não tem como o Flamengo levar o projeto adiante. Isso eu estou falando na prática, tá, gente? Entrar no terreno, começar a fazer, por exemplo, descontaminação. Estou falando disso, né? Estou dizendo outras coisas arquitetônicas, sei lá, outras questões financeiras não possa tocar. Estou falando da questão prática de entrar lá dentro, começar a fazer fundação, descontaminação e tal. Isso que eu tô falando. O Flamengo não pode entrar lá enquanto a Naturgia está lá dentro, operando dentro do terreno, tá? Então, assim, o impedimento legal que a gente tem é que essa questão da AGU, da posse do terreno, e o novo prefeito disse que já resolveu, que no encontro lá com Lula, com ministros e tal, mas, lembrando, ainda não foi publicado no Diário Oficial, tá? Apesar disso, houve alinhamento com a prefeitura para o alongamento dos prazos e das exigências relacionadas à obra. Então, aqueles prazos que já tinham sido negociados, se eu não me engano, em agosto, setembro do ano passado, que teve o encontro do BAB com o prefeito do Rio, vão ter um alongamento maior dos prazos, tá? E as exigências também relacionadas à obra. E a gente ainda não sabe, né? Não houve manifestação sobre detalhamento sobre isso aqui, né? Naquela participação do BAP lá no MengoCast, em que ele é perguntado, né? Acho que foi até o Rei Kraus que faz a pergunta sobre a questão do estádio, ele não detalha, né? Mas a gente, claramente, eu mostrei inclusive aqui, que há um corte, né? Quando ele começa a falar do estádio, tal, tem um corte ali na edição, a gente não sabe se ele falou, se ele detalhou. Óbvio que aquilo ali estava antes dessa reunião, mas eu acho que em algumas questões que estavam sendo levantadas, essas questões jurídicas, ele poderia, no caso ali, esclarecer sobre esses assuntos. Neste momento, não há uma data definida para a conclusão da construção, embora a avaliação interna seja de que, no ritmo atual,
a entrega não deve ocorrer antes de 2035, né? Aí aqui ele coloca um trecho, né, da fala do BAP lá na participação dele no MengoCast, né, o podcast do Flamengo. Então, aspas aqui, ó. Nós temos o terreno, mas não vamos fazer um estádio com taxas de juros como está hoje. O estádio custa 3 bilhões, com a taxa a 15%, são 450 milhões, divididos por 6, são 80 milhões de euros. São 2 paquetais por ano de juros. Fazer um estádio para o Flamengo nessas condições é um suicídio esportivo, fecha aspas. A reunião contou também com a presença do deputado federal Pedro Paulo, do deputado estadual Guilherme Schleder, do secretário de Desenvolvimento Econômico Osmar Lima e do procurador-geral do município Daniel Bucar, né? E assim, desde então, né, do dia 1º para cá, a gente não teve mais detalhamento nenhum e, como eu disse, até onde eu sei, não teve, tá, nenhuma novidade jurídica, né, ou administrativa, que seria a publicação, por exemplo, no Diário Oficial, já que o Cavalieri disse que fez um acordo com a União, né, então onde está esse acordo publicado no Diário Oficial, né? Já que o Flamengo alongou os prazos, onde está, né, isso publicado no Diário Oficial? Então, nada disso aconteceu desde então. Então, a gente está no aguardo dessas situações e vamos ver como é que vai ficar isso, né? Então, a gente vai ver, acompanhando aí. Inclusive, o Kika também tem vídeos novos dele falando, né, sobre o estádio, sobre a fala, inclusive, do BAP lá no podcast. Tá. Bom, seguindo aqui, lembrando mais uma vez a galera, né? Fazer aqui como o Jonathan, fortalecer com o Superchat durante as lives, fortalecer também patrocinando o nosso canal, se tornando membro do canal. Link fixado no chat também ao lado do botão inscrever, se tem lá, seja membro. E você pode também colaborar aqui com a gente, mandando um pix, qualquer valor vai estar ajudando e fortalecendo o nosso trabalho. QR Code na tela ou pela chave serflamengo@gmail.com. Bom, gente, a gente teve ontem, né, uma falha no mínimo curiosa. Ela não é uma novidade, mas curiosa, né? Mais uma vez. O Ricardinho, tá? O ex-jogador Ricardinho, que hoje né, ele foi jogador de futebol de muito sucesso, jogou muita bola, jogou no Corinthians, no Santos, coincidentemente, com os jogos em que ele fez comentário. Ele meteu um infelizmente, né? Infelizmente. O Mauro César divulgou isso aqui, né? Divulgou isso no Twitter, num comentário aqui do Ricardinho, que, lembrando, né, deveria estar, né? Ele foi ali escalado pela Rede Globo para comentar o jogo Flamengo e Santos e para ser imparcial, né? Tem problema nenhum do cara ser clubista, parcial, é só você deixar isso claro. Ó, o fulano aqui, o Ricardinho, comenta pelo Santos, ele tá torcendo pelo Santos, é jogador do clube e tal, ok, legal, beleza, show de bola. Vai ouvir lá os comentários do Ricardinho quem quer, né? À vontade, fica aí ao desejo de cada um, né? Fica facultativo. Outra coisa é o cara colocar ali como imparcial, equilibrado, que tá praticando jornalismo e tal, na realidade não tá. Aí o Mauro César publicou isso aqui, ó. Virando a chave, né? Sem dúvida nenhuma, o Flamengo se recupera, o Santos tem a sua primeira derrota com o Cuca, mas o Santos... Tentar aumentar aqui. Acho que o torcedor santista viu a entrega dos jogadores, o planejamento para o jogo, as trocas que o Cuca fez, o Santos teve uma boa participação, uma boa apresentação, é que enfrentou um adversário que em alguns momentos do jogo tem muita qualidade, e aí você não consegue o tempo todo ficar só defendendo, você tem que olhar para o outro lado e entender a qualidade da equipe que você enfrenta. O Santos, mesmo assim, tomou a virada, foi buscar ainda com as modificações, teve a oportunidade de diminuir o resultado, finalizou, chegou à frente, foi um time corajoso, um time que marcou muito, que saiu na frente, mas infelizmente o Flamengo em alguns momentos, quando teve a oportunidade... Mas infelizmente o Flamengo... o Santos fez isso, fez aquilo, maravilhoso, mas infelizmente, ó... Marcou muito, que saiu na frente, mas infelizmente o Flamengo em alguns momentos, quando teve a oportunidade com a capacidade... E aí isso pegou muito mal, né? O Mauro questionou, outros jornalistas questionaram também, e a gente tem aqui um vídeo só sobre isso, né? Que foi publicado pelo Bernardo Ramos, né? No canal dele. Eu vou colocar um trecho do vídeo aqui, depois vocês vejam, né? Um vídeo que tem 8 minutos no total, e ele né, destrincha ali o tema. Vou mostrar aqui só o início, né? Porque ele dá todo o contexto e acrescenta mais ainda aqui pra gente. Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu não posso passar batido, mais uma vez, o desrespeito do comentarista e ex-jogador Ricardinho.
Ricardinho, baita jogador, aliás, jogou muito, foi pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, mas ele por 2 vezes em jogos do Flamengo, recentemente. 2 vezes, tá? 2 vezes. Um contra o Corinthians e outro de ontem contra o Santos, desrespeitou o Flamengo, desrespeitou o telespectador ao usar o termo infelizmente. Como assim, né? No jogo contra o Corinthians foi quando o Rodrigo Garro levou um cartão amarelo. E no jogo contra o Santos foi depois da partida, quando ele fala que o Santos jogou bem e tal, mas infelizmente o Flamengo tem muita qualidade. Vale lembrar que Ricardinho jogou no Corinthians e no Santos, inclusive foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, cara. E o cara não pode falar um negócio desse, pô, melhor comentarista que seja e tal, não pode chegar e tomar um partido, né? Claramente ele toma um partido quando ele usa o termo infelizmente, né? Nessas 2 transmissões, né? Então, assim, o Flamengo, você paga o pay-per-view, foi na transmissão do pay-per-view, tá, pessoal? Só pra você saber, não sei se o jogo passou na Globo, né, pra todo o Brasil, porque eu não assisto pela Globo, assisto pelo Premiere, e como eu moro em São Paulo, só dá pra ver pelo Premiere, né? Mesmo que a Globo transmita pro Rio de Janeiro, eu não tenho acesso ao jogo. Mas convenhamos, né, cara? O cara não pode falar um negócio desse, é impressionante como o Flamengo vem incomodando, né, cara? Tanta gente, assim, um Flamengo forte que incomoda pra caramba. As pessoas ficam assim tresloucadas, né? Com a ascensão do Flamengo depois de tanto tempo no limbo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da... Então, assim, né, você vê 2 jornalistas renomados, né, contestando aí essa postura do Ricardinho e aí depois reclamam, né? Porque quando a gente vê... Primeiro reclamam quando se questiona, né, esse tipo de jornalismo que se coloca como isento, como imparcial, equilibrado. Você coloca primeiro esse cara para comentar um jogo, né, que é do Flamengo, né? Então você pode dividir ali, você vai colocar beleza, você coloca o Ricardinho ali, vai comentar pelo Santos, você coloca um outro ali que seja, né, imparcial, né? No mínimo. Ou então deixa isso claro. Olha, o Ricardinho aqui, ele tá torcendo pelo Santos, vai comentar pela perspectiva do Santos, né? E tá beleza, tá show de bola, mas seja honesto com o público. Né? Seja honesto com o público. E o Ricardinho, não sei se ele fez faculdade de jornalismo, não está conseguindo transparecer a torcida dele. E como o Bernardo colocou muito bem, o Flamengo, né, do jeito que está hoje, incomoda uma galera. Ele fala, infelizmente o Flamengo jogou muita bola. Infelizmente. Né? E muitos torcedores se sentiram ofendidos e se sentem ofendidos, né, quando, né, a gente vê a escalação de alguns o corte. Bom, a parada é o seguinte, ontem teve, né, Bahia e Palmeiras, né, o Palmeiras venceu, o jogo foi na Fonte Nova, e teve, né, o segundo gol do Palmeiras, um lance polêmico, que eu vou até colocar aqui na tela para vocês, que é esse lance aqui. Deixa eu tirar aqui o Jonathan aqui para a galera ter melhor visão. Aqui, ó, no lance do escanteio, você tem ali, ó, um empurrão do Gomes, né? Ó. Que claramente você vê o jogador do Bahia, né? Deixa eu colocar aqui a tela inteira, peraí. Você vê claramente o jogador do Bahia sendo deslocado ali, ó. Deslocado. O pessoal do Bahia pediu pênalti. E esse lance é um lance quase idêntico. Praticamente idêntico, tá? Ressalvando poucas diferenças desse lance aqui. Flamengo e Palmeiras, tá? Jogo do dia 19 de outubro de 2025, válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã, que a gente ganhou. E a maioria aqui... Ó, vai o Gustavo Gomes, com ele o Jorge. Ó, que é o lance do Jorginho em cima, também coincidentemente, do Gustavo Gomes, ó. Gustavo Gomes ali deslocado. E eu vou dar minha opinião que eu dei na época. Pelo padrão do futebol brasileiro, eu teria marcado pênalti nesse lance aí, assim como teria marcado falta do Gustavo Gomes lá. Você vê aí, ó. Lance idêntico. Vamos voltar aqui ao lance contra o Bahia, de ontem. Né? Ó. Lance idêntico. Ele desloca ali o defensor do Bahia, né? O Palmeiras faz gol, ó. Óbvio que o pessoal do Bahia ficou indignado, né? Ficou, pistola. Aí, você vai buscar coerência, né? Aí o nosso querido Massini, que quando teve eu vou mostrar isso aqui para vocês, teve o erro, né? Que ele considerou no jogo contra o Palmeiras.
Flamengo lá de 2025, ele ficou extremamente indignado, e é quando ele começa a falar, né, da teoria da conspiração, da armação do Flamengo, pipipi, popó. Olha aqui ele falando desse lance ontem, tá? Pouco a coletiva do técnico Abel Ferreira. Não houve absolutamente falta. O gol foi absolutamente legal. Eu vou ver se o time do Viu me ajuda a mandar pelo menos um meme aqui, um videozinho do gol do Palmeiras, do segundo gol, para ver se eu consigo ver novamente. Porque você sabe que aqui o Massa não tem essa. Se eu achar que foi falta, foi. Não foi. Pelo que eu vi na transmissão, com as imagens que eu vi, não houve absolutamente nada, certo? Não houve absolutamente nada. Isso aqui é o pós-jogo lá do canal dele, tá? Tem vários, eu destaquei aqui, ó, minutei aqui, ó, vários momentos em que ele fala do lance, ó. Mandou aqui o meme do gol, ó. Gente, não houve absolutamente nada no lance, cara. Do que é que estão reclamando? Olha isso. Pelo menos aqui não consigo ver, ó. Tô vendo aqui. Jesus. Não ouvi nada. Tá? Talvez uma outra câmera, a câmera de trás. Certo? Mas, ok. Não houve nada. E aí, assim, as manifestações dele sobre esse lance é sempre em tons de deboche, né? Fala de choro, ó. Não foi absolutamente nada, é muita choradeira. Chora. Ailton, canta a música da Beth. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai devagar, pode chorar. Chega, que senão dá direito autoral. Olha aí. Música composta pelo grande rubro-negro Jorge Aragão. Aí, relembrando, né? Vamos rememorar aqui os lances. Lance de 2025, certo? E o lance de ontem, que ele disse que não foi nada. Viu que não foi nada, chora, né? Chora. Aí, quando teve o lance de 2025, olha como é que foi a postura dele, tá? Separei também vários, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, né? Depois, um vídeo editado e tal. Várias manifestações. Olha o que ele fala do lance do Jorginho em cima do Veiga, que é idêntico ao lance de ontem. Sai derrotado também pela arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio, que fez algo que já se esperava que pudesse fazer, né, diante dos últimos 10 dias, de toda essa campanha suja e sórdida que fizeram contra o Palmeiras e contra a arbitragem, e que o Palmeiras seria beneficiado ou teria benefícios da arbitragem no futebol brasileiro, e foi tudo realmente programado para isso. O Wilton não marcou o pênalti no Gustavo Gomes, os outros lances são discutíveis, vamos falar de tudo isso, vamos falar dos nossos... E em várias oportunidades, ele faz aqui manifestações, ó. O Boto disse isso? Tá bom. Vamos ver no final como que o campeonato vai terminar, né, Rogian? Porque é uma vergonha o que aconteceu hoje, uma vergonha mesmo, tá bom? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Também tem essa, né? Dirigente, quando vai ser... A vergonha. Aí, olha o que ele fala do Wilton. Olha o que ele fala do Wilton, ó. E isso que vale lembrar quando o famigerado jogo, né? São Paulo 2, Palmeiras 3, naquele jogo em que Ramon Abate Abel operou o São Paulo num jogo até hoje considerado estranho por todo mundo, ele ficou extremamente indignado. Então, Arnaldo, você vai dizer que o Abel fez o serviço, que não sei o quê, que discutiu. Mostrei tudo aqui, inclusive tem corte mostrando a incoerência dele, né? Quando é o Palmeiras, não, você não pode levantar aqui falsa acusação, dizer investigação, falar que o cara operou, fez o serviço. Aí aqui, quando é contra o Palmeiras, ele fala, ó. Perfeito. Palmeiras 2, Flamengo 3. Não deu. Wilton Pereira Sampaio fez o serviço. Vamos seguir. Domingo que vem tem Cruzeiro, quinta-feira tem... O Wilton Pereira Sampaio fez o serviço. Essa é a opinião dele. E aí eu pergunto pra você, se com toda sinceridade, galera, até mesmo o palmeirense, tá?
qual a diferença desses dois lances. Eu teria marcado falta nos dois lances, tá? Teria marcado pênalti aqui para o Palmeiras, falo isso desde o ano passado, tá? O padrão, né? Vamos dizer assim, o padrão brasileiro. Isso aí na Europa não é marcado, né? Nenhum dos dois lances seria. Por padrão, teria marcado o pênalti aqui e teria anulado o gol do Palmeiras. Tá? Teria anulado o gol do Palmeiras. Ele empurra, claramente ele empurra. Inclusive, eu vou mostrar aqui uma matéria, né? Do UOL, que conversou com vários árbitros, né? Inclusive, a maioria falou que marcaria a falta, né? Mas você vê, né, o Massini, como ele é contraditório. Então, ele fica pagando de puta jornalista. Eu não falo aqui de colegas, que quando os caras assim. Mentira, fala, assim como o PVC também, só não cita nome. Porque, né, inclusive, os jornalistas que fizeram fake news, quais jornalistas? Porque será que é ético? Já que o PVC diz que você falar de colegas é antiético. Mas é só se você citar nomes? Acho que é antiético também você fazer ilação, né? E generalizar. Eu prefiro apontar a incoerência, porque isso aqui do Massini é incoerência. Ele poderia até falar, que seria muito conveniente, óbvio, falar, não, mudei de opinião, naquele jogo lá, realmente eu acho que não foi falta, né? Seria conveniente, mas é muito mais coerente. Você fala, então eu mudei de opinião, do que o cara, num lance praticamente idêntico, ele vai lá, diz que é falta, que o árbitro operou, que não sei o que lá. Quando é contra o time dele, quando é a favor, ele muda a opinião dele. Num lance praticamente idêntico, galera. O lance é praticamente idêntico, tá? É praticamente idêntico. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês a matéria do UOL, tá? Só deixar aqui, tá? Uma observação. Quem foi coerente nos comentários? Quem foi coerente? Pega o café também. Tô acabando aqui já, daqui a pouco eu vou. Quem foi coerente foi o PVC, cara. O PVC disse, né, quando teve o lance Flamengo e Palmeiras, ele comenta que era um lance discutível, né, que talvez marcaria ou não o pênalti, e ele, quando ele comentou desse lance agora, ele manteve praticamente o mesmo comentário, ou seja, ele teve um mínimo de coerência. Tipo, ele viu um lance parecido, né? Meses atrás, em outubro do ano passado, ele teve um comentário, ele agora teve um lance semelhante e ele mantém o mesmo comentário. Isso se chama coerência. Eu não vou estar aqui porque muitas vezes eu falo do PVC de que quando ele acertar, ele acertou, irmão. E é isso. Outro dia eu fiz aqui até um corte, né? Fiz uma matéria sobre um dado que ele levantou, interessante, né? Sobre os patrocínios do Flamengo. E agora ele comentou hoje no Dia Primeira o mesmo comentário, praticamente um comentário muito igual ao que ele deu, né? No jogo, no mesmo lance, praticamente, né? Flamengo e Palmeiras. Coerência. O Massini não tem coerência. É clubista e parcial, tá? Olha aqui, ó, essa matéria aqui do UOL, que traz a opinião dos árbitros, eu vou ler alguns para vocês, ó. Ex-árbitros opinam, aqui, ó, Ana Paula Oliveira, nada a marcar em função da forma de disputa, o Davi salta para jogar a bola, é tocado por Gustavo Gomes, mas isso acontece em função do Michel Araújo do Bahia ter tentado segurar e impedir o Gustavo Gomes de jogar e o empurrando, causou efeito dominó. Se o Gustavo Gomes não tivesse sido tocado pelo Michael, somente ele e Davi tivessem agido na disputa, a falta deveria ser marcada, pois causaria impacto, segundo ela. Aí vem Renato Marcília. O árbitro não marcou a infração que houve e o VAR entendeu que não foi um lance óbvio e claro, como determina o protocolo para a revisão. Houve a falta do Gustavo Gomes. Alfredo Loeblin. O gol é legal, a disputa de espaço, o Gomes é seguro antes de começar a jogada. Não vejo nada do que fosse capaz de anular o gol. Manuel Serapião, a falta é evidente, empurrão com efetivo impacto, porque o VAR não a exibiu. Será que não olhou por absoluta incompetência? Ulisses Tavares, houve um empurrão claro do atleta do Palmeiras sobre o atleta do Bahia, o árbitro deveria ter assinalado a falta a favor do Bahia. Emílio Marques, houve falta clara do jogador do Palmeiras, com o braço ele acabou deslocando o defensor do Bahia, árbitro de campo não viu, enquanto o árbitro de vídeo inexplicavelmente não comunicou a falta.
E lembrando, o árbitro de VAR do jogo desse de ontem do Palmeiras foi o mesmo, tá? O mesmo VAR, tá? Daquele jogo Flamengo e Corinthians, que é aquele, como é que é o nome dele? Acho que é Toski, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. VAR do jogo Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Rodolfo Toski Marques. Ele foi o mesmo VAR, aquele VAR que não teve o protocolo, né, da FIFA feito de maneira correta de Flamengo e Corinthians pela Supercopa. É o mesmo. O Rogério Ceni ficou pistola. Entendeu? Então, assim, aí, né? A incoerência, um lance que divide opiniões, mas, assim, o ponto central aqui é mostrar o quanto o Mancini é incoerente. Quando é contra o Palmeiras, ele tem uma opinião. Quando é a favor, ele tem outra opinião. Ele tem uma outra opinião de um mesmo lance. Ele muda a opinião. Ele parte para a incoerência. Entendeu? Então, eu pergunto, isso é jornalismo? Isso é a melhor maneira de você ser um analista, um comentarista coerente? Eu pergunto para vocês. Entendeu? Então, assim, cada um tem direito a ter a opinião que quiser. Eu achei que foi pênalti, não achei que não foi pênalti e tal. Show de bola, né? Mas assim, se tem um lance parecido, porra, você não vai mudar de opinião, cara. Entende? Você até pode, né? Mas isso não pode ser feito de maneira conveniente. Eu vou lá, tem um lance a favor do Flamengo. Aí eu tenho uma opinião que vai ser favorável ao Flamengo. Aí quando acontece o contrário, aí eu mudo de maneira conveniente o lance porque o Flamengo é o meu time. Desculpa, cara, assim, independente do time, onde está a honestidade com o público? Acho que não tem, cara. Sabe? Então, não é uma parada pra pegar no pé do cara, não sei o quê. Mano, é coisa assim, é absurda. Entendeu? Então é isso, galera. Quero agradecer demais a vocês. Já a gente coloca alguns cortes aqui no canal. A gente segue publicando cortes aqui também nos outros dias. E pedindo mais uma vez, né, agradecendo mais uma vez o Jonathan aqui, a todos vocês que fortalecem a gente com superchat, se tornando membro, e peço quem quiser se tornar membro, link fixado no chat, ao lado do botão inscrever, seja membro, vai estar patrocinando o nosso canal e concorrendo ao livro Maestro Júnior 70. Outra maneira de ajudar, agora como vai acabar a live, não vai ter mais a opção de superchat, mas tem a opção do Valeu, que é como se fosse uma espécie de gorjetinha, você pode mandar uma gorjetinha pra gente, porque o trabalho que a gente faz aqui, você vê pouco aí, talvez o Kika, tem o Bernardo que fala ali mais abertamente também, mas poucos canais fazem e a gente faz aqui esse trabalho, tá? Então, pedindo a ajuda de vocês, se puder se tornar membro, puder mandar lá uma gorjetinha no Valeu ou mandar um Pix, gente, qualquer valor ajuda. E aí, hoje na tela e pela chave semflamengo@gmail.com, beleza? Se você quiser e puder também, outra maneira de fortalecer muito nosso trabalho é interagindo, tá, com o nosso conteúdo. Então tem os outros cortes, vai lá, deixa um comentário, compartilha nas redes sociais, mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Quando acabar aqui a live, fecha o player, entra de novo no canal, vai na aba de ao vivo, entra de novo aqui na nossa live de hoje e deixa um comentário, só para gerar engajamento e fortalecer o nosso trabalho, beleza? Quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatuno em todas elas, aqui do nosso canal é @site Ser Flamengo, e temos o nosso site, né? E a gente vem colocando matérias lá, algumas a gente traz aqui, outras não, mas serflamengo.com.br, beleza? Dando uma boa noite aqui pro Malverick e mais uma vez agradecendo a todos vocês. Corações Rubro-Negros, a gente volta daqui a pouco, né, com cortes aqui do canal, tudo nosso, nada deles, galera. Valeu.